Meu povo, eu vou aproveitar que hoje eu tô faladeira. E faz tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube. Então, bora lá, tá? Eu só tenho um post essa semana que foi sobre o quanto muitas pessoas preferem viver mal, preferem continuar mal do que a saúde. Que a cura ela pode assustar e que muitas vezes essa posição ela é mais confortável do que a posição de estar doente, a posição de estar mal é mais confortável do que a posição de possivelmente ficar bem. E aí eu vou tirar aqui, gente, fica melhor. E isso acontece muitas vezes porque essa pessoa ela passou uma vida em que o estar mal sempre foi o espaço confortável para ela. E tem uma coisa na psicanálise que é a questão do sintoma, né? E o sintoma é muitas vezes a forma que a pessoa encontra de viver no mundo diante daquela angústia que ela tem. Então, por exemplo, as crises de ansiedade, frente a algumas situações, é a forma que aquela pessoa encontrou de conseguir lidar com uma angústia, com algo que está acontecendo ali. E quando você tira, muitas vezes, esse sintoma de uma vez, a pessoa ela não vai mais saber como lidar com aquilo. Porque o que ajudava ela a lidar era o sintoma. Mas quando tira esse sintoma, quando tira aquilo, e aí? Sobra o quê? Sobra nada, né? Porque a forma que ela aprendeu a lidar. E uma das coisas que acontece no processo terapêutico é que a gente não precisa tirar isso de uma vez, sabe? Pelo menos no psicanalítico, tá? A gente não precisa tirar isso de uma vez. A gente precisa entender o que é que isso significa para o paciente. O que é que isso significa para você? Pensa um pouquinho sobre ti agora, né? Vamos fazer esse exercício. Tem coisas que tu vai fazendo na tua vida que tu sabe que te faz mal, que tu sabe que não te faz bem, e tu não consegue se desvencilhar disso. E tu não consegue se soltar disso. E muitas vezes nem é algo que tu quer pra ti, mas tá ali acontecendo, sabe? Tá ali, tá se repetindo várias e várias vezes e não para de acontecer. E por que continua acontecendo? Por que continua? E muitas vezes isso é uma das grandes questões uma grande questão, na verdade, que aparece na terapia. Eu faço isso, eu não quero mais fazer isso. E é por isso que eu vim pra terapia. Será que você não quer mais fazer isso? E se a gente começar a trabalhar sobre você ter outras maneiras de não fazer isso e você entender que você talvez queira continuar armazenamento cheio no meio do vídeo, mas a gente vai continuar aqui, porque hoje eu tô faladeira, né? E a gente vai continuar falando. Mas aí você quer continuar falando, quer continuar fazendo isso, quer continuar, olha o ato falho, quer continuar tendo as mesmas atitudes, e isso não de uma maneira consciente, tá, galera? E é por isso que existem pessoas, e aí vamos pegar esse recorte, né? Existem pessoas que a gente não consegue sair, se desvencilhar disso, justamente por conta do que eu falei lá no início. Porque a gente aprendeu a lidar com certas coisas só a partir desse sintoma. E aí quando a gente volta lá para o início, né? Porque existem pessoas que elas têm receio de se curarem de, da saúde, se curarem da saúde, mas da saúde, tem um receio da saúde, de ficarem bem. Porque talvez elas não consigam se reconhecer bem. Porque durante toda a vida sempre teve uma questão, sempre teve um sofrimento, sempre essa pessoa talvez tenha sido, enfim, maltratada. E eu não tô falando nem de uma maneira física, né? Enfim, nem de uma agressão, mas uma pessoa que foi excluída, uma pessoa que não teve uma atenção durante a infância, não teve um acolhimento, uma pessoa que sempre ficou de lado, uma pessoa que nas necessidades que ela tinha, ela não tinha aquela atenção que era necessária para ela, para conseguir lidar com aquilo, aquela pessoa que ninguém acreditava nela, aquela pessoa que, ai, sabe, que ninguém via que ela tinha potencial para nada. Ela nunca teve a oportunidade de ter se visto bem, porque na imagem que ela tinha dos outros, que os outros traziam para ela, é que ela era um Zé Ninguém. Ela sempre estaria, segundo as pessoas, né? Ela era um zero à esquerda. E eu tô lembrando também eu tô lendo Neurose e Não Neurose da Maria Minerva. E tem uma parte que ela fala sobre a felicidade e a infelicidade. Ela vai falar do não neurótico como uma pessoa que nunca vai sentir felicidade. Porque nada vai estar bom o suficiente, porque isso não foi possível durante a vida dele. E o processo terapêutico ele vai entrar nisso, porque
No livro, ela vai até trazer, né, caso clínico e o quanto foi possível para aquela pessoa sair do espaço do 8 ou do 80 e conseguir entrar num estágio em que ela consiga, assim, sentir a felicidade, que ela consiga, assim, sentir ali um pouco disso. Então, o processo terapêutico, ele vai entrar aí, né? Vai entrar nessa possibilidade de enxergar de outras maneiras, entrar numa possibilidade de sustentar essa angústia e esse receio do ficar bem. A gente acha que eu vou finalizar o vídeo por aqui. É isso. Até o próximo.